A paz do grandioso povo de Deus, pastor Rantiele Paixão, com a mensagem da paz de Deus, com o tema como manter o equilíbrio e vencer as situações difíceis. Vimos que eventualmente nos deparamos com obstáculos, lutas, tribulações de ordem espiritual material ao longo de nossa jornada. Aqui que o Senhor costuma usar isso para ampliar nosso conhecimento e nossa fé, aperfeiçoar-nos e fazer de nós uma bênção para outros. Agora destacaremos o que fazer para enfrentarmos as tempestades na vida, não permitindo que a avalanche de problemas nos levem a catástrofes. Entre as atitudes mais sábias estão acreditar que Deus está conosco e que nos dará vitória, dominar o medo, lutar pela solução do problema. Não entregar os pontos na hora em que a situação ficar mais crítica. Clamar por Jesus, seguir à risca as instruções dele. Glorificar Deus pela vitória concedida, compartilhar sua experiência com outros, estimulando a fé. Deixe no Senhor. Creia que Deus está com você. Já enfatizamos que a presença de Jesus no barco da nossa vida não significa ausência de tempestade. Significa que jamais naufragaremos. Também vimos que qualquer tempestade, não importando a sua origem ou a sua magnitude, não pode resistir ao poder e à autoridade do Filho de Deus vivo, que criou todas as coisas e as tem sob o seu controle. Você precisa tomar posse dessas realidades. Deve ter convicção de que serve a um Senhor bom, maravilhoso, que o ama, que é todo poderoso e que detém o controle de tudo. Ele prometeu estar com você sempre, até a consumação dos séculos, por toda a eternidade, e é fiel para cumprir isto. Para estimular sua fé, quero lembrá-lo do que Jesus estava fazendo durante a tempestade, narrado em Marcos capítulo 4, tirando uma soneca. Os discípulos estavam aterrorizados. Ele dormia calmamente. Sabia que o Pai os guardava em meio àquele mar encapelado. E na tempestade, narrada em Mateus capítulo 14, Jesus caminhou por cima das ondas, demonstrando o controle absoluto da situação. Então, não importa a tribulação que você esteja vivenciando na sua casa, no seu trabalho, Jesus está com você e irá conduzi-lo em triunfo para fora dessa tempestade, ou dará uma ordem para que ela cesse quando tiver cumprido seu propósito em sua vida. Sinta a presença de Jesus aí, com você nesse barco que balança para lá e para cá. Talvez pareça que ele está dormindo ou desatento ao seu problema, mas só parece. A qualquer momento ele vai levantar-se a seu favor. Mantenha o medo sob controle. Outra coisa a fazer para superar uma situação difícil é não deixar o medo se transformar em pavor e paralisar-nos. Há uma diferença bem clara entre medo e pavor. O medo é um sentimento de apreensão, um estado de alerta diante de uma ameaça. Ele é usado como um mecanismo de defesa do psiquismo humano contra algo que foge ao nosso controle. Já o pavor é um medo intenso e incontrolável que nos faz perder o raciocínio lógico, de modo a termos delírios e ilusões, vermos todo o nosso potencial paralisado e ser tragados pelo problema, a tempestade que se levantou contra nós. Lembra-se do que os discípulos pensaram quando, exaustos e apavorados, viram Jesus vir ao encontro deles andando sobre as águas. Pensaram que era um fantasma, porque o medo era tão grande que a realidade já estava sendo distorcida. O pavor pode levar-nos a ouvir vozes e ter visões, ou interpretar de modo errôneo, distorcido, a realidade que se apresenta diante de nós. Além disso, o pavor nos impede de realizar tarefas
corriqueiras ou levar-nos a antecipar nossa ação, o que também é prejudicial. Por isso insisto em dizer que temos de manter o medo sob controle para que não se transforme em pavor. Se quisermos vencer as situações difíceis, devemos dominar o medo para utilizar o nosso potencial ao máximo. Não desista de lutar. Outra atitude sábia ao enfrentarmos uma tempestade é não desistir jamais de lutar, até que alcancemos um lugar seguro para descansar. Precisamos ser fortes e ter coragem, porque as situações extremas podem ser não apenas assustadoras, mas também tomar muito do nosso tempo e consumir nossas forças. Daí a necessidade de mostrar determinados e sermos perseverantes. O exemplo dos discípulos de Jesus é muito importante para ilustrar nessa realidade. Eles remaram muito para chegar à outra margem, mas não conseguiram porque o vento contrário era muito forte. Mas não desistiram, eles não permitiram que o barco fosse a pique, resistiram bravamente até Jesus os socorrer. Continuemos, pois, como eles, sempre em frente, porque somente assim chegaremos ao outro lado. Clame por Jesus. Para vencermos as tempestades em nossa vida, é fundamental clamarmos por Jesus. Foi isso que os discípulos fizeram. Na primeira tempestade, eles acordaram o Rabi e perguntaram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos capítulo 4, verso 38, parte B. Na segunda, enquanto Pedro afundava, clamou: Senhor, salva-me. Está em Mateus capítulo 14, verso 30, parte B. Vemos pessoas rogar pela ajuda de tantas outras, mas sem clamar a quem de direito, àquele que realmente pode ajudar. Essas pessoas, quando estão diante de uma situação difícil, ligam para parentes, amigos, para profetas, entre aspas, que fazem revelações mirabolantes, mas elas não têm coragem de dobrar os seus joelhos e clamar pela ajuda de quem de fato tem poder para resolver a situação, Jesus. Quando estamos sendo engolfados por uma tempestade, vivenciando problemas que estão assolando-nos, devemos clamar primeiro a Jesus e depois aceitar a ajuda de quem Ele enviar. Não conheço ninguém que tenha clamado a Ele e ficado sem resposta. Se você está no meio de uma tempestade, clame por socorro a quem de direito. Diga: Jesus, me ajuda. Jesus, tem misericórdia. Socorre-me, Jesus. Mostra-me uma saída. Quem sabe esta noite, esta tarde, esta madrugada, eu não sei que horas vocês estarão clamando, pedindo socorro, vendo e ouvindo esta mensagem. Ele responderá ao seu clamor, trazendo a resposta necessária para você sair dessa situação difícil de suportar. Clame por Jesus e não saia de onde está, a não ser que Ele ordene. Afinal, por pior que seja uma tempestade no mar, o melhor lugar para estarmos nessa hora é dentro do barco. Se sairmos dele durante uma tempestade, morreremos afogados mais rápido que os que permanecerem na embarcação. Pedro só saiu do barco porque Jesus o chamou. Vem, que está em Mateus capítulo 14, verso 29, parte B. Jesus garantiu a Pedro que ele estaria salvo ali, andando sobre as ondas. Se Jesus não tivesse ordenado isso, Pedro se afogaria. Nesse momento, Deus dirige uma palavra àqueles que pensam em abandonar o barco do seu casamento, da sua família, do emprego, porque está tudo conturbado. Eu estou com você. Não pule para fora do barco e não desista de remar. Estou vindo socorrer e trazer bonança. Aguente mais um pouco. No fim, essa situação redundará em crescimento para você e em glória para mim. Siga à risca as instruções dadas por Jesus.
Isso nos leva a outra atitude a ser observada por quem está lutando para vencer uma tempestade. Depois de clamar e Jesus lhe responder, siga à risca o que ele lhe instruir. Obedecer é melhor do que sacrificar. Está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Não se deixe levar pelas circunstâncias, pelo que você está vendo e apavorando. Não se estribe em seu próprio entendimento. Confie em Deus e faça o que ele lhe disser para fazer. Quando Deus mandou Abraão partir, sair do meio de sua parentela, sem um destino definido, a fé do patriarca estava sendo provada e aperfeiçoada pela obediência dele a essa instrução divina. Nossa obediência atesta nossa fé. Não existe um elemento para agradar mais a Deus do que a fé. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, vemos que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Se voltarmos aos relatos em Marcos capítulo 4 e Mateus capítulo 14, sobre as tempestades, veremos que os discípulos não entraram no barco para atravessar o mar da Galileia por vontade própria, nem a passeio. Eles estavam debaixo da vontade do Senhor, tendo recebido ordens expressas para atravessar aquele lago. Podemos confirmar isso em Mateus capítulo 14, o verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E em Marcos capítulo 4, verso 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Os discípulos estavam efetivamente sob o comando de Jesus Cristo. E o que podemos concluir com isso? Que quando cremos em Jesus e estamos seguindo na direção proposta por Ele, nenhuma tempestade poderá destruir-nos se obedecermos a Cristo. Nenhuma tempestade nos impedirá de chegar onde Ele disse que chegaríamos, se formos submissos à vontade do Senhor. Conquistaremos a vitória e chegaremos a outra margem. Para vencer as tempestades na vida, obedeça a Jesus. Faça a vontade dele, reconheça a sua autoridade, admita que é um pecador, arrependa-se de sua vida pregressa e peça perdão a Deus. Aceite Jesus como Senhor da sua vida e permita que Ele entre no seu barco e guie-o pelas águas bravias até o porto desejado. Em Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 27, há uma passagem que ilustra com muita propriedade a importância de obedecermos a Jesus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu e foi grande a sua queda. A obediência a Jesus faz a nossa casa espiritual e emocional ser edificada sobre a rocha sólida. Em Jesus, resistimos ao vento, aos temporais e continuamos firmes. A embarcação dos discípulos não naufragou e esses homens não morreram no meio do mar, porque estavam sob as ordens de Jesus Cristo e ele tinha plena responsabilidade em relação a eles. Os discípulos se encontravam sob o completo domínio de Jesus e caminhavam na direção apontada por ele. Se obedecermos a Cristo incondicionalmente, ele assumirá total responsabilidade sobre nós. Jesus jamais nos deixará sozinhos.
O Senhor não permitirá que o diabo ou tempestade alguma nos destrua. Glorifique a Deus pela vitória concedida a você. Quando se apossar da vitória, você deve agradecer ao Senhor, tributar a Ele toda a honra e toda a glória e usufruir da bênção. A gratidão é uma marca de uma pessoa humilde, sensível e otimista, que espera o melhor de Deus, porque sabe que Ele tem prazer em abençoar-nos. A gratidão e a fé atraem o favor de Deus e dos homens. Seja grato ao Senhor até pelas lutas, sabendo que elas o farão crescer e conhecer mais o amor e o poder do Altíssimo. Reconheça que foi o socorro e a ajuda dele que o fizeram sair dessa tempestade e chegar a outra margem, onde outros milagres esperavam por você. A gratidão também tem a ver com a valorização do que temos, do que somos e das oportunidades que o Senhor nos concede. Talvez para contemplar o milagre que tem pedido a Deus, você tenha de parar de murmurar sobre o seu emprego, sua empresa, sua família ou querer livrar-se deles. Se você orou pedindo a Deus um cônjuge, por que agora quer descartar o seu casamento? Por uma paixão louca e idiota? Para dar vazão à sua carne? Depois que a paixão passar e você conseguir enxergar melhor a realidade, vai arrepender-se por ter jogado fora o amor da sua vida, por ter escrito um final trágico para uma história que começou feliz e por ter feito outras pessoas sofrerem. João disse que quem ama conhece a Deus, porque Ele é o amor. Essa é a essência do seu caráter. Não troque um amor duradouro e verdadeiro por uma paixão passageira. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao 8. Se você pediu a Deus para ser pai ou mãe, por que agora quer expulsar seu filho de casa? Porque ele não correspondeu ao que você imaginou para ele? Porque ele se envolveu com drogas ou com quem não devia? Você não disse que ama seu filho? Então, por que não o ajuda? Por que não dialoga com ele? Não o perdoa? Não luta em oração para vê-lo liberto e restaurado pelo Senhor? Porque só dirige a seu filho palavras de reprovação e maldição? Guarde a sua língua. A boca do cristão tem de ser fonte de vida e não de morte. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Está escrito em Tiago capítulo 1, verso 26. Diga ao seu filho que você o ama, ore por ele, profetize a bênção de Deus na vida dele. Os filhos são heranças do Senhor, como está escrito em Salmo 127, verso 3, parte A. Cuide dessa herança, você prestará contas a Deus quanto a ela. Se você não sabe discernir a bênção de Deus em sua vida e está quase jogando fora o que Ele lhe deu, peça ao Senhor sabedoria para Ele abrir os seus olhos espirituais antes que você faça a besteira de jogar isso fora. Antes seja um bom mordomo do Senhor. Deus o ama e quer ajudá-lo a vencer os desafios da vida. Coopere com Ele, evitando desperdícios. Pense bem, não jogue fora aquilo que Deus lhe deu e não se envenene com reclamações descabidas. O Senhor não suporta murmuração e ingratidão. Seja grato. Diga: Pai, eu te dou graças por tudo. Obrigado pela minha família, por esse apartamento, esse emprego. Eu te louvo por todas as coisas, até por essa tempestade, pois sei que me guardará dela.
e me conduzirás à bonança. Abra sua boca e dê glórias a Deus. Dê graças a Ele por tudo que é e por tudo que Ele lhe tem dado. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Compartilhe a sua experiência com outros. Há uma vitória para a sua vida. Vem tempo de grandes vitórias e conquista para você e sua família. Seja o primeiro a usufruir da bênção de Deus. Mas aprenda a compartilhar com as pessoas aquilo que o Altíssimo tem lhe proporcionado. Não deseje que Deus abençoe apenas a sua vida e de sua família. Compartilhe a bênção do Senhor sobre a sua vida. Quando você faz isso, é o maior beneficiado. Quanto mais você divide, mais Deus multiplica seus recursos, sejam eles emocionais ou materiais. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao 17. Jesus ensinou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Não podemos ser indiferentes ao sofrimento e às necessidades alheias. Ore por outros, aconselhe as pessoas que pedem sua orientação, compartilhe o amor e o Evangelho e os recursos materiais que o Senhor lhe deu. Doe para o serviço social da igreja uma cesta básica por mês e roupas em bom estado que você não use mais. Seja liberal e generoso. Tudo que você tem e faz é com permissão dele. Conte a seus amigos, colegas de trabalho, irmãos em Cristo e parentes as maravilhas que o Altíssimo tem operado em sua vida, como ele o salvou dessa e de outras tempestades. Dessa forma você vai estimular a fé dos outros em Jesus e cooperar para que, quem sabe, eles também entreguem sua vida a Cristo e sejam salvos. Mesmo que você ainda não tenha saído do turbilhão de problemas, glorifique a Deus e dê testemunho de como Ele o ajudou até aqui. O Senhor está dizendo que você tem vivido durante os últimos anos sob tempestades, mas que agora Ele dará um basta a todas elas. A tempestade na sua vida vai cessar por obra e graça de Deus, e você viverá tempos de brisa suave. Navegará em mares de águas tranquilas, movidos por ventos leves e constantes, em direção à vitória. Será assim porque o Senhor detém o poder de controlar essas tempestades. Então não se apavore, Deus está no controle. Seu barco jamais naufragará. Jesus está trabalhando incessantemente no plano sobrenatural em seu favor. Deus sabe a hora certa para cada coisa acontecer na nossa vida. No momento adequado, Ele chegará com um milagre. Creia nisso acima de tudo e comunique essas boas novas a quem estiver ao seu redor.
declare que toda essa diversidade logo se transformará em bonança. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a todos que estão assistindo e todos que irão assistir esta programação em nome do Senhor Jesus. Inclusive um abraço para minha amada pastora Aninha. Deus abençoe a senhora, sua casa, sua família, todos os seus familiares. E lembre-se que Jesus é contigo, né? Todos os dias, né? Como ele mesmo disse, todos os dias estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, independente da tempestade que a senhora venha passar, independente da situação, problema, creia, amada pastora Aninha, que Deus está no seu barco. Não pule do barco, não saia do barco, porque Jesus é contigo, com a tua casa e com a tua família. E a todos também que irão ouvir essa pregação, né, esta mensagem da parte de Deus, que Deus abençoe a família também de todos e que busquem ao Senhor Jesus, se renda a Ele enquanto é tempo, enquanto pode achá-lo, né? Porque os sinais já estão mostrando a volta do nosso Salvador, o Cristo Jesus, o Jesus Cristo. Ele vem buscar a sua igreja, e a igreja sou eu, é você, somos nós. Então é isso, pastor Juancelli Paixão mais uma vez aqui para deixar essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas para a glória de Deus. E Deus abençoe em nome de Jesus.